Olá, irmãos em Cristo, retornamos com a série de vídeos catequéticos, os apóstolos, vida, missão e martírio. Iniciemos esse vídeo de hoje em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje, então, o nosso 10º vídeo, falando dos apóstolos, aqueles homens que nosso Senhor escolheu pessoalmente para levar adiante a formação da sua igreja, né? E levar adiante a sua mensagem, o seu evangelho. Hoje falaremos no 10º vídeo sobre o apóstolo André. São André foi um dos apóstolos também de grande importância em toda a propagação do Evangelho de Cristo. Foi o primeiro a recrutar apóstolos para o Messias. No Novo Testamento, André é sempre citado entre os 4 primeiros. Ele é citado junto com João, Tiago e o seu irmão Pedro. André nasceu em Betsaida, às margens do lago de Genezaré, na Galileia. Era filho de Jonas, um pescador local, e irmão de Pedro, que também é conhecido como Simão. Santo André era discípulo de São João, de João o profeta, João o Batista, que pregava a vinda do Messias. O Messias que viria para libertá-los da miséria e da dominação estrangeira. O primeiro encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São João relata o primeiro encontro de André com o Filho de Deus. Em seus primeiros dias de revelação, após o batismo de Cristo no Rio Jordão. No dia seguinte ao batismo, João estava de novo com 2 discípulos. Vendo Jesus que ia passando, apontou: "Eis aí o Cordeiro de Deus." Então João, o Batista, tinha vários seguidores, vários discípulos. E logo no dia seguinte ao batismo de Cristo, passou Jesus e ele falou para os seus discípulos: "Eis aí o Cordeiro de Deus." Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus virou-se para trás e, vendo que o seguiam, perguntou: "O que é que vocês estão procurando?" Eles disseram: "Rabi", que quer dizer mestre. "Onde moras?" Jesus respondeu: "Venham e vocês virão." Então eles foram e viram onde Jesus morava e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos 4h da tarde. São João continua relatando. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João o Batista e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Ele disse: "Nós encontramos o Messias." Então André apresentou Simão a Jesus. Isso está em João capítulo 1, versículo 40, 41 e 42. Desde aquele momento, os 2 irmãos tornaram-se discípulos de Cristo e deixaram tudo para seguir a Jesus. No começo da vida pública de Nosso Senhor, ocuparam a mesma casa em Cafarnaum. Segundo as Escrituras, André esteve sempre próximo a Cristo durante toda a sua vida pública, durante aqueles 3 anos,
Esteve presente na última ceia. Todos os 12 ali estavam, na última ceia. Viu o Cristo ressuscitado, testemunhou a ascensão, recebeu graças e dons no primeiro Pentecostes. Santo André ajudou, entre grandes ameaças e perseguições, a estabelecer a fé na Palestina. Ajudou a formar a igreja, a nossa igreja, na Terra Santa, na Palestina. Alguns historiadores relatam que ele provavelmente tenha passado pela Sítia, por Épiro, Acaia e Élade. Para Nicéforo, um historiador, ele pregou na Capadócia, na Galácia e Bitínia, e esteve também em Bizâncio, onde determinou a fundação da igreja local e apontou São Eustáquio como o primeiro bispo. Então a gente vê aqui, nesse relato, que os apóstolos, no início, eles tinham o poder dado por Cristo para nomear bispos, Eles iam lá numa comunidade, formavam a igreja, edificavam a igreja, pregavam o evangelho de Cristo, e dentre aquelas pessoas ali que se convertiam ao evangelho, eles escolhiam um para ser o bispo, e escolhiam também os presbíteros, os sacerdotes, que iriam dar continuidade ao evangelho de nosso Senhor. Finalmente, Santo André esteve na Trácia, Macedônia, Tessália e mais uma vez em Acaia, onde ele formou um grande rebanho e fundou a comunidade cristã de Patras, um dos modelos de igreja nos primeiros tempos. O martírio, como eu venho falado sempre durante esses vídeos, todos os apóstolos, todos eles foram martirizados, E, com exceção de São João, todos morreram martirizados, Menos São João. Segundo a tradição, André foi crucificado em Patros, da Acaia, cidade na qual havia sido eleito bispo. Durante o reinado de Trajano, um dos imperadores perseguidores da igreja, do Império Romano, por ordem do procônsul romano Egéias. Foi amarrado a uma cruz em forma de X, que ficou conhecida, essa cruz, como a Cruz de Santo André. Suas relíquias foram transferidas de Patros para Constantinopla e depositadas na Igreja dos Apóstolos, tornando-se padroeiro daquela cidade. Quando Constantinopla foi tomada pelos franceses no início do século XIII, o cardeal Pedro de Capua levou as relíquias para a Itália e as colocou na Catedral de Amalfi, onde ainda hoje permanecem. Santo André é honrado como padroeiro da Rússia e da Escócia. E no calendário católico, no calendário de santos católico, ele é comemorado no dia 30 de novembro, que é considerada a data da sua morte, do seu martírio. Então, amigos, mais um vídeo catequético para quem tem interesse em se aprofundar na fé católica, conhecendo um pouco da história da nossa igreja. Tá aí o 10º vídeo, São André, o apóstolo André. Fiquemos por isso hoje. Aguardem no próximo final de semana o 11º vídeo, onde falaremos de São Tomé, e estamos nos encaminhando para o final da série. Que nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos e que os apóstolos nos iluminem na nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.